Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Você está no canal Verdade pela Verdade, onde nesse canal a verdade é revelada, é falada de um modo diferente, que você entenda sem enrolação e sem mimimi, como dizem, né pessoal? Bom pessoal, então vamos aqui para o tema. O tema desse vídeo é como ter sucesso em tudo. Sim, em toda a sua vida você vai ter sucesso se você seguir esses passos que está aqui na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 16 ao 18. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 ao 18. Se você quiser acompanhar, pegue sua Bíblia e vamos refletir nesse capítulo interessante. Como ter sucesso em tudo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 ao 18. Bom pessoal, vamos lá, vamos ler aqui. O que diz esse versículo? O que podemos aprender com esses versículos? Por isso, não seja bom demais. O que é ser bom demais? Querer fazer o bem a todo tempo. Querer ser uma pessoa bondosa a todo tempo, a todo momento. Nem sábio demais. A pessoa querer saber de tudo, querer entender de tudo, se formar em faculdades, em mestrados, em pós-graduados, em doutorado, querer saber de tudo. Ser bom demais, saber de tudo. O que causa o ser bom demais, o saber de tudo, querer sempre saber de tudo? Ele fala assim, ó, por que você iria se destruir? Ou seja, então sabe-se ali que a pessoa querer ser boazinha demais, querer ter muita sabedoria, causa destruição, a própria destruição. Ou seja, o ser bom demais, o ser sábio demais, traz a destruição. Por que você iria se destruir? A autodestruição, né? Ele faz uma pergunta, por que você iria se destruir? Aí a pessoa fala assim, pode dizer assim, então você é mau, eu vou ser uma pessoa burra, né? Eu não vou procurar estudar. Não, ele fala assim, ó, mas também não seja mau demais, nem tolo demais. O que dá o ser mau demais, o ser tolo demais? Por que você iria morrer antes do tempo? Outra pergunta. Ou seja, ser mau demais ou tolo demais, ou menos inteligente demais, faz a pessoa morrer antes do tempo. E ser bom demais ou sábio demais faz a pessoa se destruir. Uma coisa traz a destruição, outra coisa traz a morte. Ou seja, temos que viver em equilíbrio entre ser, digamos assim, entre aspas, ser bom demais, ser bom e ter muita sabedoria, e também ser mal, né? Não ser tão amistoso, digamos assim, e ter pouca sabedoria. Tem coisas que a gente não deve saber. A gente não tem que ser legal a toda hora. Tem tempo para tudo, né? Então, ele fala aqui, ó, por que você iria se destruir ou morrer antes do tempo? Evite tanto uma coisa como a outra, ou seja, tanto ser bom demais como ser mal demais, ou ser sábio demais ou ser tolo demais. Tanto uma coisa como a outra, ou seja, viva em equilíbrio. Mas aqui, ó, vem a outra parte, versículo 18. Continuando o versículo 18. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Esse é o fato. Você quer ter sucesso em todas as áreas de sua vida? Não seja sábio demais, nem tolo demais. Nem bom demais, nem mal demais. Esteja uma vida em equilíbrio entre esses termos. O ser bom demais ou sábio demais, o ser mal demais e ser tolo demais, né? Seja um equilíbrio entre esses termos, né? Não seja nem muito de uma coisa e nem muito de outra. Procure o equilíbrio. Mas aqui vem a interessante parte. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Ou seja, o temor a Deus não é ter medo. Ai, tem medo porque Deus... Nossa! É respeito. É saber quem é Deus e quem é você. Né? Sabendo
o lugar, quem é o Senhor, que Ele é o Criador, o Deus Todo-Poderoso, a fonte da existência de tudo que você vê, então você vai temê-lo, você vai respeitá-lo. O medo aqui é em questão de respeito, né? Ou seja, se você respeitar a Deus, você vai ter sucesso em tudo. Porque Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Você quer ter sucesso em tudo? A razão para a sua vida talvez não está como você quer, é porque você não respeita a Deus. Você e eu não respeitamos a Deus como convém. Não reconhecemos o lugar dele, né? Que é no alto, que é acima de tudo. É por isso que talvez a sua vida, não está como a gente quer. Não está tão grande assim em todas as áreas. Tem áreas que estão grandes e áreas que não estão, né? Talvez seja esse o motivo de não temermos a Deus como convém. Como o Eclesiastes diz, se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Muitas pessoas procuram sucesso apenas no financeiro. Trabalham e guardam e alcançam, porém não se sentem felizes. Quando tem um montante financeiro, não se sentem realizadas e procuram mais e mais e mais, mas nunca chegam a uma conclusão, a uma satisfação pessoal, porque não temem a Deus. Tem a parte física, mas não tem a espiritual combinada, alienada, lado a lado com o espiritual, ou seja, 50% espiritual, 50% físico. Né? Só tem o financeiro, mas não tem o espiritual, não tem o conhecimento vívido de Deus, é uma experiência própria, única, pessoal, interna com Deus. Por isso sofrem, correndo atrás do vento, correndo atrás de ilusões, querendo ter o material, mas ignorando o espiritual, que é a verdadeira vida, que é o verdadeiro sentido de viver. Né? São ricos por fora, porém dentro são ocos, são pobres, são miseráveis, porque procuram apenas o material, porém ignoram o espiritual, que é a parte mais prioritária, a parte real, a parte que faz o ser humano, faz a essência do ser humano, porque o ser humano é espírito, né? É alma. Então, é isso aí, pessoal. Quer ter sucesso em tudo? Tema o Senhor. Não seja nem mal demais, nem bom demais, nem sábio demais, nem tolo demais. Tenha equilíbrio entre essas coisas, né? E o temor a Deus vai ajudar você a ter uma vida em equilíbrio. O respeito a Deus vai ajudar você a ter uma vida em equilíbrio, a fazer você alcançar o sucesso que você vem correndo atrás. Porque primeiro o sucesso acontece dentro de você, nos seus pensamentos organizados, seus sentimentos, seus desejos organizados, suas ações vão ser organizadas para que aconteça o sucesso, não só financeiramente, mas como sentimentalmente, na família, na saúde, em todas as áreas da sua vida. Se você estiver dentro, você estiver em ordem por dentro, o seu exterior vai refletir o que você é por dentro, porque é assim, pessoal. O nosso exterior, ele reflete o que há dentro do nosso interior. É assim que funciona. Eu sou fora aquilo, ou seja, a minha vida é fora aquilo que eu sou por dentro, que você é por dentro. O nosso pensamento, o nosso sentimento fazem-nos agir. Nós agimos porque pensamos, porque sentimos, desejamos. Então, o nosso desejo satisfaz o nosso pensamento, que os dois juntos fazem a gente ter atitudes. Presta atenção. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Você pensa, você sente, você age. O seu sentimento trabalha junto com o seu pensamento e os dois fazem você agir, tomar atitude, andar. Então, pessoal, tenha uma atitude que faça de temor a Deus, porque é óbvio
se você temer a Deus, que é o autor da vida, que é o consumador, que é aquele que é todo poderoso, não há ninguém maior que Ele é o Criador. É claro que se você temer e respeitar Ele, reconhecê-lo como Altíssimo, Ele vai abençoar a sua vida, porque Ele te conhece, Ele te criou, Ele nos criou. Nós viemos do pó, Ele nos criou, Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Então Ele sabe o que a gente precisa. Então você vai ter sucesso em tudo. A razão da sociedade está decaída, está caída, é porque ela não teme a Deus, não tem a parte espiritual vívida. Porque se a sociedade temesse a Deus, ela teria sucesso em tudo, não correria apenas atrás de uma parte da vida, o financeiro, mas ela teria tudo em equilíbrio. É como Adão e Eva. Eles aceitaram o pecado, desobedeceram a Deus por vontade própria, e começou a decadência deles. Tiveram que trabalhar no pesado para que a terra produzisse seu alimento. E é assim até hoje. Nós temos que trabalhar no pesado, tanto os que trabalham mentalmente com negócios, né, pela computação ali, tanto braçalmente, né, fisicamente falando, trabalham no pesado. Tem que ficar horas e horas aí no computador ali, fazendo arquivos para clientes, para vender para clientes, fazendo marketing para vender na internet, propaganda. E tem que ficar horas fazendo trabalho físico, braçal, para conseguir o dinheiro no mês. É tanto os que trabalham mentalmente como fisicamente, ou os dois juntos, né? Tem que trabalhar no pesado, né, para conseguir o seu alimento. Fruto, né, de um distanciamento da luz, um distanciamento de Deus, uma ignorância de Deus, uma falta de temor a Deus. É assim, pessoal. Enquanto o ser humano não pôr em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que Deus quer, sua justiça, é só decadência que vai ter. Porque o ser humano não vai ter o equilíbrio. 50% material e 50% o espiritual. Nada mais, nada menos. O problema é que o ser humano se materializa tanto que ele só pensa no financeiro, no material, no estar bem aqui na Terra. Porém, ele não dá importância ao prioritário, de modo verdadeiro, não religioso, não sentimental. Ele não dá importância ao espiritual, que é a base de tudo. Porque primeiro, para o físico acontecer, para as coisas físicas, as coisas se materializarem nessa terra, tudo começa no pensamento. Ou seja, o ser humano, vamos dar um exemplo físico, para o arquiteto, para o engenheiro construir um prédio de 20 andares, ele primeiro ele faz o quê? Ele desenha a planta, mas para desenhar a planta, ele vai ter que o quê? Isso mesmo, pensar como vai ser o desenho, como vai ser a planta, como vai ser organizado as construções, para passar para os pedreiros, né, construir na empreiteira lá para eles construir o apartamento de 20 andares. Tudo começa no pensamento. Eu penso, eu sinto desejo, e esse desejo eu retrato, digamos assim, no físico. Mas primeiro começa no pensamento, na organização mental. Ou seja, temos que temer a Deus. Deus é Espírito. Primeiro temos que temer a Deus, para depois o físico vir, até que naturalmente, né? É assim que funciona. Não queira buscar primeiro o material e ignorar o espiritual. Primeiro eu quero ser rico, eu quero ser abundante, para depois eu vou buscar Deus, eu vou botar minha vida espiritual em ordem. Não, não é assim. Você nunca vai alcançar. Você sempre vai ficar insatisfeito. Porque quem busca primeiro a ilusão do material, e não esquece a realidade do espiritual, e não prioriza o espiritual primeiro, vai só alcançar ilusões, vai amontoar ilusões, porque vai chegar no momento que a pessoa vai estar rica, abastada, vai ter tudo o que quer, tudo aos seus pés, um monte de puxa-saco aos seus pés, porque rico sempre traz puxa-saco aos seus pés, né? Pessoas interesseiras, e dentro da pessoa, a pessoa vai se pegar sozinha, vai dizer, poxa, tá faltando alguma coisa. Eu sou rico, eu tenho tudo o que eu quero, o que eu sempre quis,
tudo está aos meus pés, eu posso viajar quando eu quiser lá para Paris, para qualquer lugar do mundo, mas poxa, falta alguma coisa. O que eu fiz de errado? Daí a pessoa vai lá buscar mais dinheiro, buscar mais coisas, se divertir, conhecer coisas, lugares, ter novas experiences, né? Novas experiências. Mas não adianta, sem o espiritual não vai ter sentido o material. O que dá sentido ao material é a vida espiritual, porque a realidade é o espiritual, não é? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido, aprendido com Eclesiastes. Não seja nenhuma coisa, nem outra coisa, nem muito de uma, nem muito de outra. Não seja nem muito bom, nem muito sábio, e nem muito tolo, e nem muito mal. Porque uma traz a destruição e outra traz a morte antes do tempo. As duas são maléficas, em excesso. Todo excesso faz mal. Mas todo equilíbrio causa um ajuste, traz o bem. Viva uma vida em equilíbrio. E você vai alcançar essa vida em equilíbrio temendo e reconhecendo o Deus Altíssimo. Temendo a Deus. O temor a Deus gera uma vida em equilíbrio. E essa vida em equilíbrio traz paz, sossego interior na sua alma. A tranquilidade que você procura está no temor do Senhor. Está em temer a Deus, verdadeiramente. Quando você conhece a Deus, você teme, no sentido de respeitá-lo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, reveja o vídeo, que é muito importante você aprender para poder praticar. Se você entender, você pratica. Se você não entendeu, você não pratica. Porque o conhecimento faz a pessoa alcançar lugares que ela não alcançaria se ela não tivesse esse conhecimento. Se ela não tivesse o conhecimento, se ela não adentrasse nas coisas para poder entender o sentido, como funciona, para poder então praticá-las. Entendeu, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo e, se gostou, dá aquele joinha positivo ou negativo. Se você não gostou, participa do canal, se inscreva no canal se você não é inscrito ou você não é inscrito. Ajuda o canal a crescer, pessoal. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você queira. E você sabe que vai gostar desse tema, vai precisar ouvir essas palavras, pessoal. E no mais é isso, pessoal. Se você quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, seja livre, seja à vontade, participa do vídeo, tá bom, pessoal? E no mais, até a próxima, pessoal. E valeu, que Deus abençoe sua vida no que é necessário, aquilo que é necessário, tá bom, pessoal? E até a próxima!